Oiê, meu nome é Camila e hoje nós vamos aprender a fazer essa peça. Primeiro começaremos com a modelagem, então serão 2 vídeos. Primeiro, a modelagem, o corte e a preparação, que é a parte de colagem da peça. E depois, como nós vamos montá-la. Então, já vou subir o primeiro vídeo, esse que você tá vendo agora. E assim que o segundo estiver pronto, já coloco aqui também. Ok? O material que nós vamos usar é esse croco aqui, verde. Então, vai ficar um pouquinho diferente, mas vai ficar tão linda quanto essa peça aqui. Então, assista o vídeo, segue o passo a passo. E você já prepara a sua modelagem, já corta a sua peça e já faz a colagem. Primeira coisa a se fazer é olhar a nossa peça e tirar as medidas. Vamos começar pelo fundo da peça, a profundidade. Tem 10 centímetros. Vamos anotar no cantinho do nosso molde. Agora, a profundidade da parte de cima, como você viu aí na setinha, 7 centímetros. E também vamos tirar a medida da altura da nossa bolsa, que no caso, aí tem 18,5. Essa é a altura da nossa bolsa. Parte do zíper, a parte de cima, 24 centímetros. Pode ir anotando no cantinho do papel. E a parte do fundo da bolsa, lá embaixo, 23 centímetros. Então, a princípio, essas são as medidas que nós temos que ter. E vamos para o molde. Com essas medidas, nós vamos traçar o nosso retângulo. Vamos começar com 24 centímetros de largura por 18,5, assim como você está vendo aí no vídeo. Essa é a nossa medida base. Depois a gente vai fazendo as alterações que forem necessárias. Começamos a traçar o nosso retângulo. Você vai fazer uma linha reta e vai colocando as medidas. 24 por 18,5. Então, a medida mais larga é 24 centímetros e a medida mais estreita é 18,5. Assim como você está vendo aí no vídeo. Fecha aí o seu retângulo, anotando sempre as medidas certinho, para não ficar nada fora do lugar. E você observa que tem que estar tudo milimetricamente certinho, para não ficar torta a nossa bolsa, ok? Então, corrigir aí, ó, e vamos fechar o nosso retângulo, com a medida principal de 24 por 18,5. Anote esses números para que você possa aí se localizar. 24 lá em cima, 18,5 na lateral. Agora, nós vamos acrescentar a profundidade da parte de baixo. Lembrando que o fundo tem 10 centímetros. Então, nós vamos trabalhar com metade do molde. A metade de 10, no caso, é 5 centímetros. Então, nós vamos acrescentar um fundo aí de 5 centímetros. Então, você vai traçar uma nova linha. E dessa linha aí que a gente anotou até o pontinho que você vai marcar, você vai colocar 5 centímetros e vai traçar uma reta, assim como você tá vendo aí no vídeo, ó. Agora, nós vamos juntar as laterais. Pode pegar a régua e juntar, acrescentando um novo retângulo na parte de baixo, como você tá vendo aí no vídeo. E essa medida vai ter 5 centímetros, vai ser o fundo da nossa bolsa, no caso, a metade. A regra é, se você aumentou 5 de fundo, você vai aumentar 5 de lateral, para que a costura bata certinho. Então, vamos acrescentar 5 centímetros também na lateral. Tem que ter a mesma medida, senão na hora de fechar, ela não vai bater a costura. Você vai pegar a sua régua e nessa linha do meio, onde a gente marcou aí com o indicador, você vai acrescentar os 5 centímetros, ó. Acrescenta a sua linha e depois põe 5. Aumenta a linha novamente do outro lado do seu retângulo e acrescenta 5 centímetros também, como você tá vendo aí no vídeo. Sempre a lateral tem que bater com o fundo. Agora, a gente vai para outra etapa. A nossa bolsa tem profundidade em cima e embaixo. Agora, a gente vai dar a profundidade na parte de cima. Então, vamos lá, seguindo a mesma linha de raciocínio que nós fizemos embaixo. Então, essa parte do zíper e a parte da profundidade. A parte de cima, a nossa profundidade é 7 centímetros. A metade de 7, no caso, é 3,5.
Então, você alonga essa sua linha aí no início, como você tá vendo, e anota 3,5 a mais para um lado e 3,5 a mais para o outro lado, assim como você tá vendo aí no vídeo. A mesma coisa a gente vai fazer na profundidade, porque essa é a medida da lateral a que nós colocamos agora. Então, a gente vai colocar agora a medida da profundidade, aonde faz essa dobra. Então, se você usou 3,5 de lateral, você também vai usar 3,5 de profundidade. Então, você vai acrescentar 3,5 nessa linha principal, ó. Vai fazer uma nova linha lá em cima. Marcou, agora você passa uma linha reta. E aí, nesse pequeno acréscimo, vai ter 3,5 de profundidade, como você tá vendo aí no vídeo. Agora, a gente vai marcar o meio da nossa peça, pra gente colocar aquela medida de 24 centímetros. Marcou o meinho aí, ó, porque metade de 24 é 12. Aí, você vai subir essa medida lá em cima, aquele meinho, e marcar 12 para um lado e 12 para o outro lado, totalizando 24 centímetros, que é aqueles 24 que nós fizemos a anotação lá no início do vídeo. Então, colocamos todas as medidas, agora vamos unir as nossas laterais, ok? Passou uma linha reta, passou a linha reta lá do outro lado também. E agora, a gente vai pegar uma lateral e ligar a outra lateral. Tá vendo esse pontinho? Vamos unir com aquele ponto lá em cima. Ó, uniu, passou uma reta, uniu e passou uma reta. Dessa maneira, deixando a nossa peça com leve trapézio. Está pronto o nosso molde. Agora, a gente precisa fazer o quê? Colocar uma margem de costura. Você pode usar sem a margem de costura, mas aí você vai perder um pouco de tamanho quando a sua peça estiver pronta. Então, para que a gente não tenha essa perca, vamos colocar a margem de costura de 7 milímetros em toda a volta. Nós já fizemos isso em outro vídeo, mas nós vamos fazer aqui novamente, ok? Você pode usar uma régua e fazer as medidas, ou você pode usar a nossa reguinha de margem de costura, que eu deixei um vídeo lá no canal do YouTube e também lá no Instagram. Se quiser ver o vídeo, entra lá no Instagram. Ó, com a régua, é só acrescentar 7 milímetros para cada lado e fazer um novo traço, como você tá vendo aí com caneta rosa. Essa é a nossa margem de costura. Mas como nós temos a nossa régua, vamos usar a régua. Você vai ver que é muito mais prático e fácil usar a reguinha de margem de costura. Evita aí você ficar medindo todo o cantinho e é só posicionar na linha original e passar aí uma caneta de outra cor. Aí fica fácil para você diferenciar o que é a margem e o que é a costura original. Então, posiciona certinho a sua régua na linha original e faz um novo traço. Posiciona na linha original e faz um novo traço aí também na profundidade. Você vai ver que ela vai ter um acréscimo. Bem pouco, mas é um acréscimo. Se você não fizer essa margem de costura, não vai dar errado a sua peça. Porém, ela não vai ficar naquele tamanho que a gente anotou lá no início do vídeo com aquelas medições. Olha só a nossa margem, agora o nosso molde está pronto. O que a gente vai fazer? Cortar, tirar todos os excessos aí. Você pode usar uma tesoura, cortador circular, aquilo que você achar melhor. Eu, como de costume, uso o estilete e a régua. Acho mais fácil e também acho mais prático. Depois que você fizer todo o corte, você vai entender como que vai ficar o nosso molde. E esse é só um molde, essa peça só usa um molde. Isso aqui é legal, né? Com esse mesmo molde, você vai cortar o tecido principal, vai cortar o forro e também vai cortar o acoplado que nós vamos acrescentar a essa bolsa. O forro é obrigatório, mas o acoplado não. Se você não quiser fazer com o acoplado, não se preocupe, use apenas o forro, aí vai ficar a seu critério.
Vai tirando os cantinhos, a parte da profundidade aí, que é a famosa caixa de leite. E o seu molde vai pegando vida. Olha só como ele vai ficar no final. Agora, a gente vai marcar a altura do nosso bolso, nesse mesmo molde. Então, você vai marcar 3,5 dessa linha onde a régua está. E 3,5 também do outro lado, aí, como você tá vendo aí no vídeo. Marca o meio também. E a gente vai desenhar o nosso bolso. Ó, marcou aí 3,5 e 3,5, marcou o meio. Agora, a gente vai fazer um desenho de um retângulo com 18 centímetros, que vai ser a largura do nosso bolso. 18 por 1 de largura. A partir do meio, coloque aí a sua régua 9 para um lado, 9 para o outro lado, porque 9 com 9 é 18. Marcou aí, ó, faz uma reta naquela altura dos 3,5 que nós fizemos. E aí, você vai colocar uma largura de 1 centímetro apenas, que é onde a gente vai colocar o nosso zíper. O bolso vai ficar embutido, ok? Traçou a reta de um lado e do outro, você vai ter aí o desenho do bolso. E vai ficar dessa maneira aí, ó. 18 centímetros é a largura do nosso bolso. Agora, você vai fazer em cada cantinho um desenho de um triângulo, como se fosse um triângulo, que é onde a gente vai fazer um recorte, para quando você colocar esse molde em cima do seu forro, você possa desenhar esse buraco, que é um buraco, que é onde você vai posicionar o seu zíper. E aí, toda vez que você for fazer essa bolsa, você vai usar o mesmo molde, tanto para cortar o material principal, como para cortar o forro e já colocar o bolso. Passa aí o estilete com cuidado para não cortar além da medida. Vai bem devagarzinho, de um lado e do outro. Corta a pontinha lá do triângulo, de um lado e do outro também. Não precisa ter pressa nesse momento, faz devagarzinho e no final vai dar tudo certo. Tira um lado, ó, vai ficar desse jeito. E aí, você vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Esse é o gabarito do seu bolso. Você vai ver como isso vai facilitar a sua vida. E nunca mais você vai querer saber de medida, viu? Vai por mim. Usa o molde que você vai ter produtividade. Seu trabalho vai ficar mais limpo. E com certeza, muito mais bem feito. Vamos colocar também aonde nós vamos posicionar a nossa etiqueta. Você pode colocar aonde você preferir, tá? Eu gosto de colocar aí na parte do meio. E aí, ó, 2 centímetros para baixo da onde nós riscamos o nosso bolso. Aí, você também marca o meio, assim como você tá vendo. E coloca a medida da sua etiqueta. Faz um risco para você ver aonde ela vai ficar. E no caso, eu coloquei aí um risco de 4 centímetros, 2 para um lado, 2 para o outro, a partir do meio, tá bom? E aí, você marca exatamente onde são os furinhos da sua etiqueta. Assim como eu estou fazendo aí no vídeo, ó. No caso, a minha etiqueta é uma plaquinha de metal. Aí, eu marco o meio e marco aonde eu tenho que furar. Posiciono lá e faço 2 marquinhas. Aí, você pega um furador, aqueles que parecem um agulhão, e faz o furo, assim como você tá vendo aí, ó. E quando você for fazer a sua peça, já vai marcar aonde você vai colocar a sua etiqueta. Lá, quando nós formos fazer os nossos espelhos, você vai entender o porquê é tão importante fazer essas marcações. Nunca deixe de anotar tudo na sua modelagem. Coloca o nome da peça, como a gente tá colocando aí, ó. Coloca também quantas vezes você deve cortar essa modelagem, em que material você vai usar. Aí, na descrição, eu coloquei, ó, bolsa, logo no início, põe o nome da bolsa. Eu coloquei bolsa trapézio, porque eu já sei que bolsa que é. Mas se ela tiver um nome como bolsa cristal, bolsa mel, aí você coloca. Espelho principal, aí você põe cortar 2 vezes no sintético.
cortar 2 vezes no forro e cortar 2 vezes no acoplado. Tudo que você tiver que fazer, anota na modelagem. E por último, nós vamos fazer aí uma anotação que é do EVA. A gente vai estruturar o fundo da nossa bolsa com o EVA de 2 milímetros. Mas para que você não fique cortando esse EVA no meio da costura da sua bolsa, você já vai com tudo pronto para a máquina de costura. Então, nós anotamos aí, e a medida do nosso EVA vai ser de 22 centímetros por 8 de largura. E quando nós fecharmos o fundo da bolsa, tanto da parte da frente quanto da parte do fundo, a gente já vai fazer a colagem do nosso EVA. Anota lá embaixo, ó. Tudo que você precisa saber tem que estar na sua modelagem. Agora, a gente vai escolher o material que nós vamos fazer a nossa peça. Fizemos uma enquete no Instagram e o pessoal escolheu esse croco verde. Então, nós vamos fazer nesse material aí, que é muito lindo e com certeza vai ficar uma bolsa linda. Então, como eu costumo fazer sempre, eu faço uma dobra e vejo o tamanho certinho para cortar os 2 espelhos de uma única vez. Desse jeito que você tá vendo aí no vídeo. Posiciona certinho. Se o seu material tiver uma gravação que você tem que respeitar para onde a gravação tá indo, você escolha e posicione direitinho. Tem alguns materiais que você tem que colocar ou para cima ou para baixo, respeitando a estampa, ok? Esse aqui tem um sentido, então nós vamos colocar no sentido certo. Tá vendo aí, ó? Já estabeleci o tanto que eu tenho que cortar, então eu vou separar meu material, a parte que eu preciso para fazer o corte, para ficar mais fácil, para que eu possa cortar com mais liberdade. Então, vou tirar a parte do fundo, o excesso do material, e vou tirar também a lateral. Como você tá vendo aí, ó, estou usando o estilete, aquele que eu uso aqui para vocês verem no vídeo. Mas eu gosto mesmo de usar a faquinha, porque eu uso o estilete para você ver que é possível fazer com o estilete. Separou o que você precisa, o que nós vamos fazer? Cortar a nossa peça. Coloca os pezinhos para o molde não mexer. Se for preciso, usa a régua como um limitador do seu estilete. Tenha bastante cuidado, as mãos têm que estar firmes para o corte sair o mais preciso possível. Ó, vai mexendo, vai virando conforme a sua necessidade para ficar um corte confortável para você, do jeito que você tá vendo aí no vídeo. Camila, não tem estilete, você pode riscar e fazer com a tesoura, não tem problema. Você vai fazer com o que você já tem, ok? Lembrando que você encontra esse estilete lá no site da Calunga ou no Mercado Livre também você acha, tá bom? Com certeza vai facilitar a sua vida. No começo é difícil, mas tudo a gente tem que se acostumar e praticar. Para que fique prático, você tem que repetir por várias vezes. Aí você vai tirar de letra o uso do estilete. Corta todo o seu material, ó. Se for preciso, tá vendo? Usa a régua. E aí quando você posiciona um material em cima do outro, quando você termina o corte, você já tem as 2 partes cortadas de forma igual. Tá vendo? Dessa maneira que vai ficar. Agora, a gente vai fazer as marcações aí que são importantes. Você vai escolher a parte que vai ser a frente e vai marcar o quê? Lembra dos furinhos que nós fizemos? Vai marcar onde você vai posicionar a sua etiqueta. Para isso que serve aqueles furinhos que nós fizemos. Já pensou se você tivesse que ficar medindo onde você vai pôr a etiqueta? A modelagem proporciona isso, trabalhar por antecedência, com planejamento, para que lá na frente dê tudo certo. Vai ficar desse jeitinho aí, ó. Simples desse jeito. Agora, você pega a sua modelagem lá novamente e nós vamos fazer um recorte de 2 centímetros, fazer um vazado. Para que vai servir? Só pra gente, na hora de marcar o nosso bolso lá no forro, a gente ter uma referência de até onde o nosso bolso vai ficar. Então, você vai marcar aí o meio, do jeito que você tá vendo aí no vídeo, 2 centímetros para cima dessa marca do bolso. Você vai fazer um corte, ó, como se fosse um retângulo fininho.
de meio centímetro, de 4 centímetros, 2 para lá e 2 para cá, a partir do meio. Ó, você vai entender agora na hora que a gente terminar. Ó, desse jeitinho. Para que serve isso? Para limitar o nosso bolso. Pega o seu forro. Vamos cortar o forro agora? Esse forro é um suede. Eu costumo usar sempre suede no forro das minhas peças. Parece um veludinho. Esse também a gente compra lá na Rangel Pestana, onde tem a maioria das lojas que trabalham com esses materiais. Então, ó, observa bem o lugar que você vai usar para cortar. Tira os excessos aí para ficar mais fácil, como você tá vendo aí no vídeo. Do jeito que nós fizemos com o material principal, a gente vai fazer também com o nosso forro. Cortar os dois de uma vez só. Então, separou aí o excesso. Posiciona o seu forro bem direitinho. Observa para ver se você vai conseguir cortar as duas partes iguais, sem faltar nem uma parte nem a outra. Coloca aí, aproveita a linha de baixo, ó, que já é retinha, posiciona, põe os pesos para não andar e mudar de lugar e vai fazendo o corte. Assim como nós fizemos no material principal. Você vê como a gente usa bastante o estilete? E quando ele vai ficando mais ceguinho, é só quebrar a pontinha, que já tem uma ponta nova para uso. Então, corta, lateral aí bem cortadinho. E aí, você já vai cortando os cantinhos. Agora, a gente vai cortar aí essas partes de cima. Sempre tomando cuidado para o seu forro não sair do lugar. Agora, corta aí a parte da caixinha de leite. Corta a parte do zíper, que é a parte de cima. O outro cantinho da caixa de leite, com cuidado para não cortar o seu molde, não precisa ter pressa, porque devagar também chega, ok? O apressado come cru e quente, não é verdade? Minha mãe falava isso, falava não, fala até hoje. E olha só o pulo do gato vem agora. Olha lá o molde e o desenho do nosso bolso. Tá vendo para que serve a modelagem? Ah, Camila, eu não gosto de modelagem. Então, você teria que o quê? Medir, carrego. Onde eu vou botar o bolso? Quanto que eu vou colocar de bolso? Olha aqui, ó, que prático. Molde só dá trabalho uma vez, depois ele facilita a sua vida. Agora, a gente vai fazer o quê? O nosso bolso, a parte que fica embutido no forro. A medida vai ser 30 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Você pode dobrar o seu material também, para facilitar, e aí você vai fazer o corte com as medidas. Como você tá vendo aí no vídeo, ó. A altura, 15 centímetros, que dobrado em 2, né, vai dar 30 centímetros no final. Colocou os 15 e passou o corte. E agora, na largura, 20 centímetros. 1 centímetro para um lado a mais do que o bolso e 1 centímetro para o outro lado a mais que o bolso. É esse retângulo que vai ser o nosso bolso, ó. Marca o meinho com um pique dessa maneira. Vai pegar o seu molde novamente. Olha só o molde, ó. Mais uma vez te ajudando aí, ó. Lembra daquela abertura que nós fizemos? O limite é ali, você vai olhar o limite do tecido embaixo e vai desenhar de novo o seu bolso. Olha lá como ficou. E agora, você vai posicionar desse jeito, ó. A parte direita do tecido virado para a parte direita do forro, ó. E nós vamos colocar um grampinho aí só para marcar e ele não sair do lugar. Um desenho em cima do outro desenho e vamos passar a costura. Após esse procedimento, vamos cortar o nosso acoplado. Lembrando que, se você não quiser inserir o acoplado na sua peça, não é obrigatório, ok? Você pode pôr até uma manta acrílica se você achar melhor. Estamos utilizando o acoplado para a peça ficar um pouco mais firme, mais acolchoada, e aí ela vai ganhar um pouquinho a mais de estrutura. Diferentemente do EVA, tá bom? O EVA é outro tipo de estruturação. Então, você separa aí o seu acoplado, pega o seu molde e faça todo o corte. Você pode fazer o corte do molde dobrado também, ok? É porque o tamanho do meu material não possibilitou que eu dobrasse.
Mas é mais prático porque você já corta as duas partes de uma vez só. Então, vou cortar uma e depois, na sequência, vou cortar o outro lado do meu acoplado. Um vai ficar no espelho da frente e o outro vai ficar no espelho de trás. Mais pra frente, você vai ver como que vai ficar a nossa peça, já toda preparada na cola. Aí, ó, a outra parte, corta do mesmo jeito. Você vai fazer o mesmo processo. Vou dar uma aceleradinha aqui só pra você ver que é igual ao outro que a gente cortou, tá bom? E aí, você vai ter duas partes de acoplado também. Tanto uma quanto a outra, nós vamos usar na hora da colagem. E vai ficar desse jeito. Próxima etapa, nossa alça. Vou deixar um vídeo como eu fiz essa alça aqui pra você na sequência. Peguei aqui um papelão couro e fiz uma marcação de 7,5 centímetros para uma alça de 2 centímetros. Essa é a alça padrão que eu utilizo aqui no ateliê. Depois que eu fiz a marca de 7,5 centímetros, eu estabeleci uma medida de 60 centímetros. Então, esse molde vai ser um molde que eu vou usar no material dobrado, como você vai ver lá na frente. Pega o estilete com a mão bem firme, para que não escorregue. Corta bem esse material. Aí, nós estamos usando papelão couro, então ele é grosso, dá um pouquinho mais de trabalho de cortar. Só que ela vai servir como uma régua para alça, tá? Toda vez que você for fazer uma alça de 2 centímetros, você vai usar essa régua. E não vai precisar ficar medindo todas as vezes. Tirou o excesso lá embaixo, deixa ela certinha. Agora, a gente vai fazer a ponta da nossa régua. Aqui eu tenho um triângulo, que é só um gabarito, ó. Que no caso, ele simula a dobra da minha alça. Aí, você vai passar uma caneta aí, ó, marcando essa ponta de triângulo aí no seu molde, tanto numa ponta quanto em outra, vai ficar assim, ó, com essa pontinha parecendo uma gravata, certo? E aí, você vai pegar o seu material, separar e posicionar a sua régua. Coloca a régua em cima e corta com o estilete. Desse jeito, como você tá vendo aí no vídeo. Essa já é a medida pronta para uma alça de 2 centímetros, porque a gente vai fazer a dobra. Primeiro, nós vamos passar cola e depois fazer a dobra. E no final, ela vai ficar com 2 centímetros, ok? Então, esse vai ser sempre o seu gabarito para cortar alças com 2 centímetros. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Tá vendo a pontinha lá de triângulo? Você vai marcar e cortar a ponta da sua alça também. Desse jeito que você tá vendo aí no vídeo. Vai fazer isso nas duas pontas da sua alça. Essa parte aí a gente retira, porque não serve. E vai cortar também com o seu gabarito lá, o que você fez com papelão couro. Se não tiver o papelão couro, você pode usar uma cartolina, papel cartão, o que você tiver que tenha um pouco mais de espessura. Vai passar cola em toda a sua alça, cola de contato. Se não quiser usar cola de contato, usa a fita dupla face. Não tem problema, ok? Eu tenho o hábito de usar cola, então vou usar a cola aqui nessa alça. Passa cola em toda ela, todos os lugares tem que passar. E nas pontas também tem que passar com mais cuidado ainda, ok? Pra gente poder fazer a dobra bem direitinho. Quando passa a cola, você tem que esperar um pouquinho ela secar, né? Só ela ficar brilhante, ela já tá seca. E aí, você já pode fazer a dobra, como você vai ver aí no vídeo. Depois da cola seca, você pega aí as suas marcações de como você dobra, a medida que você costuma fazer sua alça. Dobra a partezinha de cima e dobra a lateral. Ela vai ficar com as pontas acabadas dessa forma, ó, com o cantinho já dobradinho, ok? Esse já vai ser o acabamento da ponta da nossa alça. Após isso, você vai colar toda a sua alça. Vai fazendo toda a dobra e colando, assim como você tá vendo aí no vídeo.
na extensão toda da alça. Eu não sei como você costuma fazer alça, mas é assim que eu faço por aqui. Eu gosto de fazer alça dessa maneira. Então, na outra ponta, você vai repetir o mesmo processo. Faz a dobrinha, termina a sua alça de colar todinha, assim como você tá vendo aí no vídeo. Depois é só costurar e a gente vai colocar o regulador e colocar a alça na nossa bolsa. Reserva aí do lado e vamos continuando. Pega o seu molde que você fez com papel cartão e anota aí, ó, alça, para que você saiba exatamente o que é. Voltamos para os espelhos. Você vai passar cola lá na parte de cima da nossa bolsa, tanto no espelho da frente como no de trás. Passou a cola, agora você vai lá no espelho, veja qual é o da frente e vai passar uma cola também embaixo, onde nós vamos colocar o EVA e vamos também fazer uma dobra lá no fundo para fazer a costura. Mesma coisa na outra parte, passa a cola lá no fundo, nessa parte retangular, que é onde nós vamos colocar o EVA. Reserva, e agora a gente vai fazer a outra parte, que é fazer o nosso virado. Então, passou a cola, depois que secou, vem fazendo o viradinho de 7 milímetros, que é a nossa margem de costura. Tá vendo assim? Ela vai ficando já coladinha e posicionada. Pega o martelinho, dá uma batidinha, se for preciso. E agora, você vai fazer a mesma coisa na outra parte do seu espelho. Aí, ó, essa é a parte da frente. Fez a dobrinha, já vai apertando aí, colando, e vai dando umas batidinhas com o martelinho, como você tá vendo aí no vídeo. Nessa parte da frente, no espelho da frente, tá? Você também vai fazer esse virado lá embaixo, também de 7 milímetros, porque nós vamos posicionar, ó, um em cima do outro e fechar o fundo da nossa bolsa. Agora, a gente vai colocar a nossa plaquinha, a etiqueta. Lembra a marcação que nós fizemos? Já tá lá a marquinha, então não preciso ficar medindo. É só colocar a minha plaquinha, que ela tem essas garrinhas aí. A gente dá uma leve furadinha no material, posiciona a etiqueta, veja se tá tudo certinho, se tá reto. Se não tiver reto, você corrige e já prende lá atrás. Eu gosto também de colocar um reforço atrás, então eu pego um retalhinho de tecido, pode ser do mesmo material sintético, protege a parte de baixo, né, porque senão estraga a sua etiqueta. Coloca aí um pedacinho do material no fundo da sua plaquinha da etiqueta e vem, observa bem se tá certinho. Estando certo, você pode apertar as garrinhas lá de trás. Então, virou, pegou o seu gabarito, que é uma chapinha de metal, e aí você tem gente que abre pra dentro, tem gente que abre pra fora. Eu gosto de apertar pra dentro, acho melhor, acho mais bonito. Fica desse jeito, ok? E aí, a gente já fez a parte da frente. O que nós vamos fazer agora? Passa cola aí no nosso virado. Essa parte de cima é onde a gente vai posicionar o zíper. Passa cola no virado na parte da frente e na parte de trás. E também vamos passar um fio de cola no nosso zíper. Assim, ó. O zíper tá grande, então vou tirar um pedaço. Como você observou, usei o molde como para mensurar o tamanho do meu zíper. Vou usar a cola de biquinho, ó, dessa forma aí, como você tá vendo no vídeo. Vai fazer um fiozinho sem encostar na parte de metal, deixa meio centímetro de distância. A mesma coisa do outro lado. Sem encostar na parte de metal, vai fazendo um fiozinho de cola. Para quem já tá acostumado, já sabe como que é o procedimento. Ó, ele vai ficar desse jeito. Espera um pouquinho secar e aí a gente vai voltar para posicionar o nosso material. O zíper de metal, você tem que colocar ele sempre no sentido que a bolinha fica para baixo, tá? E aí, você vai fazer o seguinte, ó, já passou a cola, já tá sequinho, vai posicionando aí, ó, o material sintético em cima do zíper. E ele vai ficar com essa distância do metal, de meio centímetro. A mesma coisa o outro lado, desse jeitinho como você tá vendo aí no vídeo. E a sua costura vai ficar bem perfeitinha. Assim, ó, dessa maneira. Depois que a gente fizer isso, a gente vai lá pro nosso bolso. Separou aí, ó, o seu forro, que já tá com o seu bolso
preso com os clips, pega o seu zíper, mede aí, é uma distância de 20 centímetros, coloca o seu cursor, já tem que ir com o cursor, tá? Porque depois não dá pra colocar. Então, colocou o cursor, ó, tava errado, a gente vai colocar de novo para ficar bem certinho. E aí, você vai fechar o seu zíper e vamos montar o nosso bolso na máquina de costura. Bora lá. Vamos fazer uma costura lá onde a gente riscou o nosso bolso, ok? Do jeito que você tá vendo aí no vídeo, ó. A parte do forro está virada para cima, que é justamente o avesso. Pode tirar os grampinhos, porque você já fez a parte da costura de baixo, sobe. Agora, volta, vem com a costura reta e faz esse retângulo, como nós riscamos no nosso tecido, desse jeitinho que você tá vendo aí. Dá um retrocessinho, e aí você tira a pontinha de linha. Cortou sua linha, a gente já vai ficar com a nossa costura dessa forma, exatamente onde a gente riscou. Agora, com a base de corte, você vai passar um corte aonde você fez essa costura, bem no meio. Passa o estilete, cuidado para não cortar demais. Ó, separou um lado e o outro, desse jeito. Agora, você vai fazer um corte bem naquele retângulozinho que nós fizemos. Tanto de um lado, quanto do outro. Faz uma aberturinha, como fosse um Vzinho. Ó, vai ficar desse jeito. E aí, a gente vai passar todo o nosso material para dentro. Levando o forro lá para dentro. E a gente vai ter a nossa base para colocar o zíper. Que o nosso zíper, no caso, é um zíper embutido, mas ele fica com a parte, tanto do zíper quanto do cursor, à mostra no fundo da nossa bolsa. Desse jeito que você tá vendo, ó. Vai arrumando, vai acertando bonitinho. E a gente vai colocar aí fita dupla face pra gente fazer a costura e assentar o nosso zíper bem direitinho. Ó, separou a sua peça. Vamos usar uma fita dupla face. Essa minha fita é de menos de 1 centímetro, tá? Você encontra aí nessas papelarias, como a Armarins Fernando, por exemplo. Coloca um pedacinho de fita, como você tá observando aí. Puxa a película e aí você vai colar, trazendo para baixo, ó, o seu bolso e posicionando ele bem direitinho. Na hora de costurar vai facilitar, ó. Prende o bolso na parte do fundo, do avesso do seu forro, ó. Ele tá presinho aí, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na parte de cima. Põe a fita lá bem rente à costura, cola bem a sua fitinha aí, passa a ponta da tesoura para ela ficar bem fixa. Com a pontinha de um alfinete, você vem e tira a película. E agora, você vai colar essa parte superior, ó. Vem trazendo ela certinho e vem colando. E aí, a sua abertura do zíper vai ficar bem fácil de prender o zíper, ok? Se você tiver a habilidade de fazer sem fazer esse processo, fique à vontade, ok? Mas assim vai facilitar a sua vida. Vamos fazer a mesma coisa com o zíper, né? Vamos posicionar e colocar uma fita nele para prender nessa abertura e a gente fazer a costura. Olha lá. Coloca a fitinha dupla face já com o bolso lá para baixo. Coloca a fita em cima também, nesse vão. E aí, a gente vai colocar o nosso zíper aí coladinho nessa fita. Dessa maneira que você tá vendo aí, ó. Vamos tirar essa película branca. Tira a película, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. E aí, você vai colocar o zíper aí, bem nessa abertura, que é o vão do nosso zíper, pra gente poder fazer uma costura melhor. Dá uma queimadinha, né, pra não desfiar, porque zíper é danado pra desfiar. E a gente vai posicionando aí, ó, pelo lado avesso. O zíper tem exatamente a medida do bolso, então não vai ficar com sobra pra lá, aquele serviço feio, não. Vai posicionando aí certinho, até você ver que o zíper tá todo encaixadinho, de uma maneira segura pra você costurar, ok?
Arruma aí a parte de trás, não deixa nada amassado ou fazendo prega, deixa ele bem posicionadinho. E a gente vai começar a fazer a costura do nosso zíper. Assim é a maneira mais fácil, ok? Se você quiser fazer sem fazer esse procedimento da cola, no caso a fita, fica à vontade. Vamos fazer a costura em toda a volta. Dessa forma, você vira o oposto, levanta o seu bolso lá pra cima, deixa ele esticadinho rente ao seu zíper. Tem que levantar ele pra cima. E aí, você vai passar uma costura rente aí aonde você posicionou o seu zíper. Uma costura bem bonita, bem retinha, com bastante cuidado. Quando chegar bem no finalzinho, dá 2 pontinhos de retrocesso. Tira o forro, corta a linha. Aí você vai virar novamente e levar o bolso de volta lá para baixo. E aí você faz a dobrinha como fosse fechar o bolsinho certinho, ó. Coloca ele certinho lá em cima, juntando com a outra parte do zíper e vai terminar a sua costura. Continua com 2 pontinhos de retrocesso, virou 3 pontinhos a 4, virou novamente, ó, observa bem, está tudo certinho. Vai fazendo sua costura com bastante cuidado. Aqui não tem que ter pressa, viu? A pressa aqui é inimiga da perfeição. Vai fazendo toda a costura direitinho, posiciona o cursor lá pra frente, ó. Observa se tá certinho ali, ó, no fundo. Faz a sua costura. Lá no finalzinho, você vai descer mais 3 a 4 pontinhos também. Virou 3 a 4 pontinhos. Virou novamente e faz um leve retrocesso, tá? 2 a 3 pontinhos. Aqui o seu bolso já tá preso. Ó, pode observar que ele já tá presinho aí, bem certinho. Agora, a gente vai fechar as laterais, ó. Separa aí bem bonitinho. Você vê que não fica com sobra? Faz um retrocesso, fecha de um lado e a mesma coisa você vai fazer do outro lado, tá? Fecha também. E o seu bolso vai ficar bem bonito. Uma costura limpa e bem legal, como você vai ver aí, ó. Olha só como ficou bacana. E o outro lado também. Seu bolso tá pronto e o forro também já está pronto. Olha só que não fica feioso, aquele avesso cheio de pedaço de tecido, cheio de pedaço de zíper. Fica bem bonito. Agora, a gente vai lá para os nossos espelhos terminar a colagem da peça. Pega os materiais que você já deixou coladinho aí, ó, destaca o zíper, tanto um quanto o outro, ó, e deixa reservado, que a gente vai colar os nossos forros. Enquanto isso, você passa cola ó, na parte de cima, na parte do fundo da sua peça, tanto de um lado quanto do outro, ó, e a gente vai posicionar o nosso forro. O forro liso que não tem bolso, você vai posicionar na parte da frente da bolsa, ok? Como você tá vendo aí, ó. Passa a cola novamente aí no fundo e já vai colar o acoplado, tá certo? Se você não quiser usar o acoplado, tudo bem. Aí você já coloca só o forro. Pôs a cola e vai ficar dessa maneira, reserva e nós vamos fazer a outra parte, a parte do fundo também, a mesma coisa. Só que agora o forro vai ter o bolso. Passou a cola aí no fundo do zíper, essa é a parte do fundo da peça, o avesso. Passa a cola de contato ou você usa fita dupla face, tá bom? Passou a cola de contato, vem com a parte do forro, ó. Ao contrário, ok? Ó, ponta com a ponta, colou. Quando você virar, ele vai ficar dessa forma. Deixa ele esticadinho lá pra cima, passa a cola novamente e já coloca o seu acoplado, também na parte superior, ó. O contrário lá pra cima, a mesma coisa que você fez na parte de trás, você vai fazer na parte da frente. Ele vai ficar assim, ó, bem esticadinho também, como o outro. E a gente vai passar a costura aí e fazer a montagem da nossa peça. Por último e não menos importante, nós vamos aqui fazer um tirante para segurar a meia argola, ok?
Esse tirante para meia argola é aquele que vai segurar a alça transversal e a alça de corrente. Então, a gente vai precisar de 3 centímetros de largura por 12 de comprimento. É apenas uma tira, nada muito grande. Vamos reforçar com TNT. O TNT vai ter 12 por 1,5, que a gente vai centralizar no meio do nosso material. Porque esse material, ele já é bem grossinho, então ele é bem forte, ok? Vamos passar cola, passa a cola de contato aí na parte do sintético e vai passar cola também na parte do TNT. E aí, você vai pegar essa parte de TNT e colocar bem no meio, centralizado, ó. Vai servir já como guia pra gente fazer a dobra do nosso tirante. Como você tá vendo aí, ó. Deixa ele de ladinho, espera um pouquinho pra secar. Vamos cortar aqui a estrutura do fundo da bolsa. Lembra que a gente vai colocar um EVA lá no fundo? Então, corta 22 por 8, 8 de largura, 22 de comprimento, como você está observando aí no vídeo. Esse EVA é de 2 milímetros. Lembrando que todas as medidas e materiais vai estar na descrição do nosso vídeo. E lá também tem um link para você nos seguir lá no Instagram, tá? Lá você vai ver o nosso dia a dia, como que é aqui no ateliê. Passou cola, vai reservar aí, que a cola seca bem rapidinho, principalmente no EVA. E a gente vai com todas essas peças para a máquina de costura, vai montar esse nosso tirante, passar a costura nele, ó, vai ficar desse jeito, dobradinho. Vamos prender o fundo da bolsa e fazer toda a montagem da nossa bolsa. Você que ficou até aqui, com certeza vale a pena você deixar um like aí pra nós, né? Ajuda a gente no canal. Deixa seu comentário e não perca a montagem da nossa bolsa.